Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, de volta para casa depois de uma temporada nos pontos turísticos da Baixada Santista. E nessa semana de estreia dos nossos estúdios, o Notícias em Debate abre uma oportunidade para você fazer o programa junto com a gente. Para participar é só mandar um vídeo gravado na horizontal para o nosso Facebook TVB Band Litoral ou para o nosso e-mail nd@tvb.com.br. Lá você vai encontrar todos os temas que vão ser discutidos nos próximos programas. E o assunto de hoje é política. E a gente recebe o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Boa noite, prefeito, bem-vindo. Olá, Roberta, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Poder fazer parte aqui desse momento histórico no Notícias em Debate de Casa Nova. Por sinal, está tudo muito bonito e desejo muita boa sorte aí para vocês. Muito obrigada, prefeito. Vamos começar falando sobre as novidades que acontecem agora nessa semana em São Vicente, que são os Jogos Regionais do Idoso. Começa agora essa semana, é isso? Verdade, no dia 7 nós teremos a abertura dos Jogos Regionais do Idoso, um grande evento do Estado, realizado aqui na primeira cidade do Brasil. 30 cidades, 30 delegações estarão aqui disputando várias modalidades. E é um evento que tem uma oportunidade de nós estarmos prestigiando o pessoal da melhor idade, pessoal que faz desse evento um evento muito especial, um evento muito importante, porque a gente tem a oportunidade de mostrar um pouquinho das políticas públicas que nós desenvolvemos para essa turma que faz uma participação muito diferente durante o Jori. Então, ficam todos convidados aí para estarem conosco. Será no Clube de Regatas Tumiaru a abertura e depois teremos diversas modalidades sendo disputadas em vários equipamentos da cidade. Agora, prefeito, o Jori ele acaba não movimentando só essa turma da terceira idade, mas também a questão de turismo, comércio, dá uma movimentada na cidade de uma forma em geral, né? Verdade, a gente acaba recebendo aí cerca de 2.500 atletas que movimentam todo o comércio, o turismo na nossa cidade. A gente com a oportunidade de mostrar para eles os nossos pontos turísticos, levá-los para conhecer a Biquinha, as nossas praias, os parques da cidade, como o Horto Municipal, que é muito requisitado. As próprias delegações já têm pedido para a gente para que nós possamos organizar essas idas a esses locais. Então tudo isso vai fazer com que a cidade também tenha aí uma semana de muita movimentação, como nós falamos, cerca de 2.500 pessoas participando. Isso dá um movimento muito grande para a nossa cidade. Agora, prefeito, tem um lado bom, que todos esses pontos que o senhor está falando, agora tem um lado também que essas delegações elas vão ficar alojadas em escolas. Como é que fica a questão do período escolar das crianças? Tem muita gente reclamando, muita gente trazendo essa questão. Como é que fica o período escolar dessas escolas que vão sediar esses jogos? Ou seja, isso não compromete de forma alguma com aquilo que nós temos planejado do ano letivo das escolas. São escolas municipais, escolas do estado que estão cedendo as suas instalações para que a gente faça isso. Isso tem um planejamento por parte da Secretaria da Educação. Nós temos os 200 dias letivos mínimos que a gente precisa cumprir e isso será feito. De forma alguma a gente deixaria os nossos alunos sem cumprir esse calendário escolar. Então, isso tudo é feito com muita responsabilidade, é um momento muito especial para a cidade. A gente precisa começar a enxergar as coisas boas nessas oportunidades que a cidade tem de sediar um evento dessa importância como é o Jori. Vamos falar um pouquinho agora sobre Condesb, prefeito. O senhor foi recentemente nomeado presidente do Condesb, Verdade. Como é que fica agora, qual a perspectiva para os próximos anos? Uma grande honra, nós fomos eleitos aí durante o período de um ano. Eu tenho uma perspectiva muito grande, muito bacana em relação ao Condesb, enxergo a região metropolitana com uma força muito, muito grande, um potencial enorme e que nós precisamos saber utilizar isso para novas conquistas aqui para a nossa região, assim como todas aquelas pautas que já vinham sendo debatidas, construídas pelo ex-presidente que era o prefeito de Praia Grande, o Mourão. E agora a gente tem que dar sequência a esse trabalho e incrementar isso com algumas ações que nós entendemos que são importantes para a gente poder avançar e fazer a nossa região metropolitana alcançar essas conquistas importantes que todos nós sonhamos. Hoje, prefeito, quais seriam os principais desafios metropolitanos? Veja, Roberta, eu fui secretário durante muitos anos de turismo e sempre nós debatemos muito essa questão da região metropolitana. E eu vejo sempre que os presidentes, eles têm aquelas bandeiras emblemáticas e que são as mesmas que a gente tem que carregar, que são os desafios da saúde, da mobilidade,
questões em relação ao próprio turismo, em relação à questão do lixo, questão de segurança. Existem essas bandeiras que nós precisamos sempre carregar, porque são coisas do nosso cotidiano, desafios do nosso cotidiano. Mas eu entendo que uma das bandeiras mais importantes que nós precisamos empunhar ao longo desse próximo ano é a de nós trazermos uma unidade maior ainda sobre a região. Não só no aspecto dos prefeitos, mas sim de toda a nossa região. De nós fazermos a população ter uma mentalidade regional, de nós conseguirmos utilizar essa força que nós temos da região no sentido de fazer com que isso traga benefícios concretos para a nossa região. A exemplo da questão da saúde, que a gente sempre fala, e que nós temos que entender aquilo que cabe a cada município fazer e nós incrementarmos esse orçamento da saúde, tanto por parte do governo federal como por parte do governo do estado, mas de maneira que cada cidade possa já desenvolver aquele trabalho que faz e aprimorar isso. Não adianta nós fazermos as mesmas coisas e disputarmos serviços. Hoje a gente sabe que nós temos que fazer mais com menos. Então nós precisamos juntar essa forma de pensar metropolitana e com isso tenho certeza que a gente vai ter um saldo muito positivo. Prefeito, o Notícias em Debate abriu espaço para os telespectadores e agora a gente vai ouvir algumas perguntas dos telespectadores. Elisete de Moraes, Catiapuã. A minha pergunta é, agora que o Uber foi legalizado, eu quero saber como vai ser a fiscalização dos aplicativos na cidade. Nós agora precisamos, a Elisete primeiro, uma taxista aí conhecidíssima na nossa cidade, na nossa região, já que foi aprovado agora, cabe a cada um dos municípios fazerem uma discussão. Esse é um dos temas que nós poderíamos discutir de maneira metropolitana, porque nós estaremos agora estabelecendo as multas, estabelecendo aí os critérios para tudo isso, e se a gente faz um debate metropolitano, a gente acaba avançando muito mais e tendo resultados mais positivos. Tem mais alguma pergunta? Vamos ver. Meu nome é Antônio Carlos, sou professor aposentado, moro aqui em São Vicente, aqui no centro. A prefeitura e o prefeito nada fazem pela nossa região do centro. É uma baderna total, uma bagunça total, multam nossos carros dos moradores. Você vai na prefeitura, você nunca encontra ninguém que te atende. O prefeito é omisso, os servidores públicos da prefeitura são omissos. A gente chega, dizem que a gente vota no prefeito e a gente tem autonomia e autoridade suficiente de chegar e cobrar dele. Mentira! Você chega na prefeitura, ninguém te atende. O prefeito nunca está. Assessores viram a costa para nós. É terrível. Tenho 77 anos de idade. Aí já é um desabafo, né, prefeito? O desabafo, a gente entende o desabafo do Antônio Carlos, mas eu vou ser justo também com o funcionalismo. O funcionalismo está lá de segunda a sexta para atender, assim como a reivindicação do Antônio Carlos, como todas as outras. Nós temos uma ouvidoria hoje no município para poder estar lá. Se ele quiser falar comigo, ele marca uma agenda, vou estar à disposição. Todos os dias estou à prefeitura, faço esse meu papel. E nós temos trabalhado e a cidade tem melhorado muito. Eu discordo quando a gente generaliza o ponto de vista da gente. Nós precisamos entender que tem muito a ser feito, mas muito já foi feito, a gente avançou muito, a cidade está muito melhor e vamos continuar trabalhando para poder fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer durante toda a nossa campanha, que era de viver numa cidade melhor. Então, com trabalho, a gente vai alcançar isso. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre política na cidade de São Vicente. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Prefeito, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da saúde, que é um dos pontos que o senhor elencou na questão do Condesb. Como é que está a situação de São Vicente? O que as pessoas podem ainda esperar para os próximos meses? Nós temos feito aí uma série de obras importantes na área da saúde, conseguimos trazer agora o AME+, que inicia o seu funcionamento já no mês de abril. Temos trabalhado para isso, é um equipamento maravilhoso. Nós temos melhorado muito as unidades básicas de saúde, nós temos aí uma programação de investimentos para o hospital municipal, uma série de outras obras que nós temos planejado e que nós temos nos organizado para poder
dar essa resposta à população e ter uma saúde melhor, que é a intenção de todos nós, é o nosso desejo. Investimentos nós temos feito para isso. No ano passado nós investimos cerca de 32% em saúde, enquanto a lei estabelece que você utilize 15%. Então a gente está colocando mais do que o dobro do que a lei estabelece, mas mesmo assim sabemos que ainda existem problemas, coisas a serem resolvidas e vamos continuar trabalhando para poder ter uma saúde melhor. Lembrando, agora a gente está passando pela campanha da febre amarela, né, prefeito? Continuam as vacinas em São Vicente também? Continuamos, fizemos aí várias campanhas, não só nos equipamentos de saúde, mas levamos também para a prefeitura, subprefeitura. Vamos agora levar para os equipamentos turísticos da cidade, iniciando pelo Horto Municipal, que é o Parque Ecológico do Votoruá. Dessa forma a gente coloca o serviço da saúde mais perto da população. Essa é a nossa intenção, para que a gente possa fortalecer ainda mais essa campanha tão importante da febre amarela. As pessoas ainda estão com muito medo de tomar vacina? As pessoas têm muito receio, elas criaram aí um tabu em relação a essa vacina, em relação a essa campanha, mas aos pouquinhos a gente está mostrando para as pessoas o quanto que é importante, que isso é saúde pública, que isso faz parte para que a gente possa conseguir ter um resultado ainda melhor lá na frente. Então, aos poucos a gente vai mostrando para as pessoas que é necessário elas se vacinarem também. Agora, prefeito, encerrando essa questão da saúde, o CREI levou por muitos anos uma fama muito ruim por conta do serviço que prestou por muito tempo à população, né? A gente percebe que essa realidade, ela tem mudado aos poucos. Agora, em quanto tempo, se é que dá para se ter uma estimativa de tempo, mas em quanto tempo a gente conseguiria ter um respiro melhor na saúde de São Vicente e as pessoas que chegam até o CREI conseguiriam ser realmente atendidas? O CREI é um equipamento muito importante, né? Nós temos ali o pronto-socorro, o hospital, um equipamento que salva vidas, um equipamento muito importante, mas obviamente que aquilo que nós recebemos de demanda é muito maior do que aquilo que nós temos capacidade de atender. Então nós fazemos todo um esforço, hoje nós atendemos, né, pacientes de toda a região, não só pacientes da cidade de São Vicente, e isso tudo faz com que a gente tenha esse gargalo, que a gente tenha esse grande desafio. Então nós precisamos descentralizar alguns serviços que acontecem hoje no CREI. E dessa forma, com esse planejamento, com essa organização, a gente vai melhorar a qualidade, incrementando o atendimento, incrementando todo o serviço da rede pública de saúde no município de São Vicente. Então nós temos feito alguns planejamentos, nós temos aí essa expectativa de alguns novos investimentos para a área da saúde. Isso tudo será muito importante para que a gente dê esse retorno à população, para que a gente comece a desmistificar esse pensamento que as pessoas têm. Porque, embora as pessoas tenham esse pensamento, quando as pessoas são atendidas dentro do CREI, elas saem de lá com outro pensamento, porque elas veem o quanto que aqueles profissionais da área da saúde são comprometidos, envolvidos, o quanto que eles se dedicam para fazer um bom serviço ali na área da saúde. Vamos agora a mais algumas perguntas dos nossos telespectadores. Francisco Alves de Oliveira. O que ele está fazendo está sendo muito melhor do que o Billy. O Billy estava demais, não fazia nada, né? Estava deixando as ruas tudo com lixo, com aquela... mas ele está melhorando tudo. Mesmo onde eu moro ali no Jockey, está tudo limpinho, tudo bem arrumado, as coisas, está muito bem. Se ele continuar assim, está ótimo. E aí, prefeito, o lixo já foi um problema mais sério na cidade, né? Verdade, eu me recordo, Roberta, quando nós assumimos o governo, dia 1º de janeiro de 2017, do dia 31 para o dia 1º. Nosso grande desafio era ir para as ruas e fazer a limpeza da cidade. Conseguimos colocar em ordem isso, a questão dos resíduos, do lixo, né, as paralisações que existiam dessa área especificamente. Hoje nós avançamos bastante, mas ainda temos muitos desafios. Eu agradeço aqui as palavras do seu Francisco, isso nos motiva, isso motiva toda a nossa equipe para ver o quanto que nós estamos trabalhando e o quanto que a gente está conseguindo avançar na cidade de São Vicente. É dessa forma que a gente tem que fazer, olhando para frente, corrigindo os problemas e fazendo com que o nosso trabalho possa surtir efeito, o efeito que as pessoas esperam, o efeito que as pessoas querem para a gente ter essa cidade que todos nós sonhamos. E mais uma perguntinha? Renato Borges. Não, é o seguinte, eu moro na Gleba, né, no ponto final do parque da Gleba 2, dos ônibus da MTU, e lá está precisando de uma reforma. O quiosque está abandonado?
Tem uns quiosques abandonados lá que tem criação de cavalo, tudo, né? Então isso é a minha reivindicação. Eu acho que precisa de o prefeito ver alguma coisa, dar atenção lá no nosso bairro que está muito precário. Parabéns aí, até assim, né? Uma iniciativa super bacana o que vocês estão fazendo em Notícias em Debate, de nos dar essa possibilidade de falar com as pessoas. Ali no Gleba 2, exatamente onde ele fala, que era o antigo portinho, nós conseguimos agora um recurso do DAD para poder fazer essa obra e entregar à população um bom equipamento. A avenida, em especial ali do Gleba 2, a gente também vai fazer toda a substituição do sextavado. Nós já iniciamos isso na Avenida do Parque das Bandeiras e agora vamos fazer ali no Gleba 2. Recentemente inauguramos uma creche muito bonita no Gleba 2, que é Eduardo Furchini, que inicia o funcionamento essa semana, atendendo 200 e poucas crianças, e dessa forma a gente vai aos pouquinhos corrigindo os problemas e vivendo nessa cidade melhor que todos nós queremos. Mais uma pergunta? Meu nome é Maria de Fátima, o bairro é Cachapuã. Por que, senhor Pedro Gouveia, o senhor não terminou um trecho bem pequeno do canal da Alcides, que encosta ali na Avenida Penedo? Olha, mais uma pergunta super interessante, né? E essa oportunidade é especial para a gente poder dar essa boa notícia aqui. Essa obra do canal era uma obra que estava paralisada, nós tínhamos quase que perdido o convênio. A nossa equipe conseguiu resgatar esse convênio. Dia 12 de março agora, a gente está assinando o convênio para a retomada das obras do canal da Bacia do Cachapuã. Então, com isso, a gente vai conseguir terminar esses trechos que não foram terminados. Dessa forma, a gente vai melhorar o problema das enchentes, a gente vai urbanizar tanto o canal do Cachapuã quanto do Catarina de Moraes e o da Penedo, porque são esses 3 canais que fazem parte desse programa das bacias do Cachapuã. Enfim, vamos dando um bom andamento aí à cidade, a essas obras, resgatando obras importantes e emblemáticas como essa da Bacia do Cachapuã. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a cidade de São Vicente. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é a cidade de São Vicente e a gente conversa com o prefeito Pedro Gouveia. Prefeito, por muitos anos a cidade de São Vicente ficou conhecida como o problema do lixo, né? Era um problema alto. Hoje o problema que está em alta já é outro. O problema do lixo foi resolvido. Hoje a gente tem o problema do asfalto, o problema dos buracos. Verdade. O que tem sido feito a respeito? Roberto, ao longo desse ano nós fizemos muitas obras de tapa-buraco. Então a gente, na verdade, surge o buraco, você vai lá com a equipe, tapa o buraco, que é essa pavimentação parcial. E construímos toda uma perspectiva para esse ano de 2018, onde nós conseguimos buscar autorização de ter recursos junto ao governo do estado, governo federal, para poder fazer pavimentação de verdade. Aquela pavimentação que de ponta a ponta você coloca o asfalto. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então esse é mais um dos problemas que, com o planejamento, a gente está conseguindo dar uma resposta. Iniciaremos essas obras agora, temos quase 5 milhões aí do DAD de 2017, outros 5 milhões do DAD de 2018, recurso do Desenvolve São Paulo, recurso da GEM, toda a soma desses recursos chegam em quase 20 milhões, 22 milhões, que a gente vai colocar de asfalto mesmo nas ruas de São Vicente, fazendo toda uma projeção também, já mais para frente, para a gente poder conseguir fazer a pavimentação de todas as ruas da cidade, ou seja, não deixar uma rua sem pavimentação. Isso é um compromisso que nós temos com a população de São Vicente e com o trabalho, com o planejamento e essa organização, a gente vai alcançar isso. Falar um pouquinho sobre o salário dos servidores, prefeito. O ano passado, a cidade de Santos teve um probleminha no final do ano com a questão do 13º dos servidores. Como é que São Vicente está nessa questão das contas? Graças a Deus, Roberta, a nossa equipe fez um trabalho maravilhoso ao longo desse ano. O que nós fizemos? Nós não trouxemos endividamento para a prefeitura. Nós utilizamos exatamente os recursos que nós tínhamos condições de usar, que era aquele recurso que a gente arrecadava. Então, com isso, fez com que nós nos planejássemos e não atrasasse salários, que conseguíssemos também resgatar um passivo que existia com o funcionalismo, pagando férias atrasadas, pagando rescisões de aposentados atrasadas, fazendo com que essas perdas que houveram ao longo dos anos a gente conseguisse ir colocando em dia. Então esse é um ano que a gente já fez uma proposta ao sindicato
para que a gente faça uma reposição salarial. Então a gente já está pensando em reposição, ou seja, nós estamos avançando diante do cenário que encontramos em 2017. Isso tudo é fruto de muito trabalho, é fruto de compreensão do servidor e daquilo que nós temos como meta, que é valorizar o servidor que faz um trabalho, não importa quem é o prefeito, quem são os vereadores, mas faz um trabalho de servir a população de São Vicente. Então nós precisamos honrar essas pessoas. Agora, prefeito, arrumar a casa, apertar o cinto, nem sempre é um trabalho bem visto por todos, né? Porque exige sacrifício. Agora, como é que São Vicente tem feito? A gente lembra que quando o senhor assumiu, as contas, a prefeitura ela foi recebida de uma forma que ninguém até esperava. Hoje, como é que foi feito esse ajuste todo e como é que está sendo o seu trabalho em relação a isso? O que pode se esperar para o próximo ano? Já está resolvido o problema? Não está resolvido, mas é um ajuste que você faz gradativamente, a cada momento, a cada mês. Você vai trabalhando de acordo com o que você arrecada, sem fazer endividamento, sem fazer loucura, pé no chão. Hoje, trabalhar na vida pública, governar uma cidade, é fazer uma gestão responsável. Isso nós estamos conseguindo fazer por conta de toda a nossa equipe, dos secretários super envolvidos, comprometidos, e diante disso a gente vai, a cada momento, a cada mês, a gente vai superando os desafios e as barreiras que existem. Eu tenho certeza absoluta que esse ano de 2018 será um ano muito melhor, mas ainda com muitos desafios, com muitas dificuldades. Em 2019 vamos melhorar, 2020 a gente consegue alcançar aquele resultado que todos nós planejamos, ou seja, a gente tem um compromisso de 4 anos com a população de São Vicente. É esse compromisso que a gente tem que ter a responsabilidade de governar e fazer um bom trabalho, porque só assim a gente vai conseguir alcançar os resultados que todos nós esperamos. Prefeito, o que a gente pode esperar em relação ao transporte público? O que pode melhorar na cidade? Nós temos provocado agora uma licitação, nós temos, iremos contratar um estudo para poder, através desse estudo, fazer uma licitação para o transporte municipal e dessa forma a gente melhorar e organizar esse transporte. Com a integração junto ao VLT, o VLT é um modal super importante que vem de Santos até a Ponte dos Barreiros, agora com a projeção desse edital que o governo do estado está fazendo, de levar o VLT até o Samaritá. Isso tudo vai incrementar esse transporte que é o VLT, desde que a gente tenha uma boa parceria com essa integração. Então, fazendo essa licitação, a gente vai melhorar muito o transporte da cidade. A gente tem uma pergunta de um telespectador. Bom, meu nome é José Roberto Grandini. Bom, senhor Pedro Gouveia, o que o senhor fez até agora diante das ruas de São Vicente que estão todas elas ainda esburacadas? Questão que a gente comentou já. Eu volto a falar, a gente não pode generalizar. Eu aqui poderia citar um monte de ruas que a gente já fez serviço de pavimentação, de tapa-buraco. Hoje mesmo nós fizemos tapa-buraco em toda Tupiniquins, fizemos esses dias na Newton Prado, fizemos a pavimentação integral da Penedo, fizemos uma parte da Bensdorp, da Pedro de Jesus. Tem muitas ruas. Na área continental nós temos pavimentado ruas ali importantes no Quarentenário, Jardim Irmã Dolores. Agora, obviamente que existe o problema e nós estamos trabalhando para corrigir esse problema. E aí a gente mudar esse cenário, assim como era a questão do lixo. Tinha um problema no lixo, a gente resolveu, agora da pavimentação com esses recursos alcançados. Graças ao trabalho que nós fizemos, a gente vai conseguir dar uma resposta à população. Prefeito, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí nos próximos desafios. Eu que agradeço, Roberta, deixo aqui um beijo no coração de todos e me coloco à disposição. As pessoas podem nos procurar na prefeitura, na própria ouvidoria, levando a sua reivindicação, para que dessa forma a gente possa atender os anseios da população. Até mais, parabéns aí pelo programa. Obrigada. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.